Vamos procurando já nos interiorizarmos e fazermos a nossa prece. Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós e que os nossos irmãos que farão uso da palavra recebam a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Valéria Cristine, falando sobre lei do amor. Coisa boa, né? Lei do amor. Vamos nós. Boa noite a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aproveitar, né, essa oportunidade que a gente tem de estar aqui reunido. A gente tem uma vida tão corrida, né, tão atribulada. A gente já está aí em março, né? E a coisa está correndo, está acelerada e a gente fica envolvido aí na nossa rotina. Então é tão importante o momento que a gente pode parar, pode se dedicar, né, ao conhecimento da doutrina espírita, a esse ensinamento tão precioso e valoroso nas nossas vidas, porque nos ajuda, né? Abre a nossa visão, nos esclarece. Então é importante que a gente possa dedicar, né, esse momento a estudar e a aprender mais. E hoje fiquei pensando, né, falar um pouco da lei de amor, que está lá no capítulo 11 do Evangelho, segundo o Espiritismo, que tem o título de amar o próximo como a si mesmo, né? E aí, nas instruções dos Espíritos, eles vêm falar sobre o amor, né? Sobre a lei do amor, que é uma lei divina, a maior de todas, porque Deus é a inteligência suprema, causa de todas as coisas. Amor também supremo, amor infinito, e tudo que Deus criou, né? Nós, todas as suas leis, toda a criação divina, ela é permeada, ela tem um amor, né? Porque Deus nos criou para sermos perfeitos, para evoluirmos, para nos dedicarmos ao nosso autoconhecimento. E tudo o que Ele criou é com muito amor, né? Então essa lei do amor é a lei suprema, lei divina, que todos nós e toda a sua criação, todos nós estamos submetidos a ela. E é importante que a gente entenda essa lei de amor, porque muitas vezes, diante, né, da nossa vida, da situação que a gente vê no nosso planeta, a gente sabe que o planeta Terra, vou pegar ele aqui, que o Luiz restaurou ele tão bonitinho, né? Da outra vez que eu peguei, ele estava meio danificado, saiu quase rolando aqui no meio, né? Mas aí, Luiz foi lá, restaurou, né? E às vezes a gente olha aqui, diante desse planeta, e a gente custa entender, às vezes, custa compreender como que pode, né, a lei de amor, a lei do progresso estar se estabelecendo aqui, né? Sem a visão e o esclarecimento da doutrina espírita, fica realmente muito complicado, porque é um planeta de provas e expiações. Nós, que somos os espíritos aqui encarnados, somos espíritos, né? Estamos ainda numa condição de inferioridade, de muito orgulho, de muito egoísmo, né? Isso é a característica. Então, quando a gente não tem esse contexto mais abrangente que a doutrina nos oferece, a gente fica realmente sem compreender. Por que tanto mal? Por que tanta violência? Por que tanta insegurança? E nesses tempos de mudanças, a gente percebe essa agitação na nossa vida, na vida das pessoas. A gente conversa e ouve as pessoas falando, todo mundo com muito problema, né, com cargas emocionais complicadas, com relacionamentos complicados, se sentindo abandonados, deprimidos. E a gente fica pensando, meu Deus, aonde que tem progresso nisso? Aonde que as coisas estão acontecendo que a gente não está vendo? Né? E a gente precisa entender e compreender isso. A última vez que eu estive aqui, eu falei disso, da importância da gente entender Deus, né? Como a doutrina nos traz, nos mostra, nos dá um contexto, uma forma de um ponto de vista muito diferente. Né? E a lei do amor é essa lei importantíssima que a gente precisa entender, a gente precisa se esforçar ainda para praticar. E a lei do amor é uma lei que tem muito a ver com respeito, né?
Hoje nós estamos no dia 8 de março, comemorando aí o Dia Internacional da Mulher, que nós sabemos que espírito, né? O espírito não tem sexo, né? O que vai dar o sexo o que vai definir se o sexo é masculino ou feminino é a constituição física, né? Nós sabemos que o espírito é o espírito. Não tem o espírito e a espírita. Não existe. O espírito é o espírito. É uma individualidade, é uma inteligência que está se desenvolvendo e ora vamos estar vindo à Terra ou outros planetas para evoluir, mas em corpos femininos, ora em corpos masculinos, né? Mas a gente sabe o quanto ainda a mulher precisa, né, conquistar o seu espaço, a gente ainda precisa progredir. Mas é um respeito que se deva ter, né, à mulher, a sua condição temos condições para tudo, de fazer tudo. Lógico, e claro que nós temos diferenças, né? O homem tem um desenvolvimento cerebral, a ciência mostra isso. A mulher também. Há diferenças nos seus comportamentos, isso a gente sabe que existe. Mas a igualdade, todos nós estamos submetidos à lei de igualdade. Todos nós somos espíritos que estamos aqui para aprender, para evoluir. E claro, ora estamos em corpos masculinos, ora vamos encarnar em corpos femininos, né? E o que determina isso são as nossas necessidades. Porque a mulher, né, quando o espírito vem e está ali numa constituição de um corpo feminino, tem as suas atribuições, tem o trabalho magnífico da maternidade, que é receber espíritos que precisam se reajustar naquele núcleo familiar, né? A mulher tem mais docilidade, ela é capaz de pensar muitas coisas ao mesmo tempo, né? O homem também tem o seu compromisso, as suas atribuições. Ambos são importantes, né? Então, falar do Dia Internacional da Mulher é falar de respeito às mulheres, respeito aos que são diferentes, que têm religiões diferentes, que têm opções sexuais diferentes. É respeito, né? A lei do amor é respeito. Nós temos que respeitar, porque nós somos todos filhos de Deus. Não há diferenças na criação. Não há privilégios nem privilegiados na criação de Deus. Todos nós vamos ser submetidos a esse processo de crescimento, de aperfeiçoamento. E a gente sabe que Deus criou um mecanismo perfeito, né, de educação para as nossas almas, que é a reencarnação, né? Nós vamos estar aqui, vamos vir ao planeta quantas vezes forem necessárias aqui encarnar, ou em outras moradas da casa do Pai, porque a gente sabe que esse planetinha aqui, ele não é o único, né? Há muitas moradas na casa do Pai, ou seja, há uma pluralidade de universos, né, de planetas que estão aí, que são essas escolas que estão criadas por Deus para também nos proporcionar esse avanço, esse crescimento, né? Então, vamos começar a falar aqui um pouquinho da lei do amor, a lei de amor, né? E aí as instruções dos espíritos, essa primeira aqui vai ser uma comunicação de Lázaro, que foi dada em Paris em 1862. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino.
estais atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual, né? E olha como é importante a gente entender isso, né? A gente já falou aqui várias vezes que nós somos criados simples e ignorantes, né? E temos o quê nesse começo aí das nossas existências? O instinto. E nós temos esse instinto funcionando até hoje, né? Nós temos um instinto que, se não fosse por ele, nós não estaríamos aqui, que é o instinto de conservação, né? Esse instinto, ele ainda é muito presente em nós. Ele ainda é muito necessário, porque ele, né, o instinto, ele não falha. A gente tem um instinto, ou às vezes você está numa situação de perigo, você não fica esperando para ver o perigo, a coisa acontecer. Eu me lembro do Zé, falava do piano, né? Você está passando uma calçada, você olha para cima, tem um piano caindo, vindo lá de cima de um prédio, você não vai ficar parado embaixo olhando para ver qual é a marca do piano. Será que é um piano de cauda? Será que não é? Sai correndo, porque o seu instinto de conservação. E é o que nos mantém aqui ainda. Porque se não fosse esse instinto que ainda existe e é importante para nós, qualquer probleminha que a gente tivesse aqui, a gente ia embora. Mas o quê? A gente tem esse instinto, porque ainda é necessário, para manter o espírito aqui, nesse plano, entendendo. Então, ele ainda é importante. À medida que a gente vai se desenvolvendo, esse instinto, ele vai diminuindo e vai prevalecendo a inteligência, né? Então, como a gente viu aqui, primeiro os instintos, depois a gente passa a ter sensações, e depois, quando está mais avançado e depurado, aí sim a gente começa a praticar a lei do amor. É um processo com espíritos que a gente vai se desenvolvendo até chegar a uma condição de perfeição, não uma perfeição absoluta, porque perfeição absoluta só Deus a tem, mas uma condição muito mais evoluída intelectualmente, moralmente, e aí não vamos encarnar mais em planetas de provas e expiações, vamos encarnar em planetas de regeneração, planetas superiores. Então a gente vai vendo que esse sentimento ele já está em nós. É uma sementinha que está plantada, que Deus colocou em cada espírito, em cada um de nós. E para que essa semente dê frutos, para que a gente possa evoluir, a gente tem que cuidar desse germe, dessa semente, que já está colocada sabiamente em cada um de nós, e a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo, vai desenvolvendo, né, esse amor, aprendendo realmente o que é essa lei de amor. Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta aquele em quem predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar esses últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glande encerra o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. Né? Então ele compara ao carvalho, né? Que é uma árvore gigantesca, uma árvore enorme, qualquer árvore. Aonde se inicia aquela árvore? Se inicia numa sementezinha. Naquela semente já tem todas as características de uma árvore, às vezes grandiosa, mas está tudo ali naquela semente, né? E para aquela semente virar uma árvore, virar um carvalho, ela precisa de condições para se desenvolver, né? E aqui eles vão falar, o espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. É então
que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes, né? Então, a lei de amor não foi criada só para nós, não. Todas as leis divinas, tudo que envolve esse planeta e toda a criação, os universos, é a lei de amor. Por isso que nós temos, sim, que amar toda a criação divina. Temos que amar a natureza, cuidar da natureza, temos que cuidar dos animais, temos que cuidar uns dos outros. A lei de amor não foi criada só para a gente, não. Tudo que é criação de Deus está envolvido, está submetido a essa lei de amor. Por isso a gente fala tanto do que é tão importante a gente ter esse amor, não pelas coisas, mas aprender a amar as pessoas, aprender a amar e respeitar e cuidar da natureza, fazer o que a gente pode fazer, né? É muito importante que a gente entenda isso, né? E que procure praticar, né? O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Há pessoas a quem repugna a reencarnação, com a ideia de que outros venham a partilhar das afetuosas simpatias de que são ciosas. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas. O vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferente os demais. Pois bem, para praticardes a lei de amor, tal como Deus o entende, preciso se faz chegueis, passo a passo, a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. E olha o tamanho do desafio, a amar todos os irmãos sem diferença. E olha como é difícil, né? Quando a gente fala de família, mas também nem toda família, né? Porque a gente sabe que a família, o núcleo familiar, são espíritos simpáticos e espíritos antipáticos também. Não é só pensar em família que é sinônimo de amor. Deveria ser, mas ainda não é. A gente sabe, cada um tem a sua família, todo mundo sabe, só muda de endereço. As confusões, as desavenças, as desarmonias. E isso, meus queridos, é característico, tem tudo a ver com a nossa condição evolutiva, com o planeta que nós estamos, né? São espíritos se reajustando, então não é fácil. Aí, além da família, a gente tem, às vezes, o ambiente, os colegas de trabalho, aí vai estendendo esse amor, amai aos vossos inimigos, aí é que a coisa pega, né? O bicho pega, porque como é que faz, gente, isso? Como que você vai ter amor? Como que você vai amar alguém que você não gosta e que talvez não goste de você, que já tenha te prejudicado? E aí, como é que faz? É um grande desafio, mas é pouco a pouco. Né? Claro que nós não vamos ter os sentimentos e as boas vibrações de quando a gente está com uma pessoa querida, de quando a gente está com um amigo. Né? A gente se sente desconfortável e é desagradável, às vezes, estar com alguém que a gente não gosta, que a gente tem uma diferença, que a gente tem uma inimizade, que a gente tem uma antipatia. Às vezes a pessoa nem fez nada. Mas a gente sabe, a reencarnação explica tudo isso, essa proximidade, né, de amar ou de odiar alguém, de ser simpático ou de não ser simpático. Né? Mas é claro que não é possível, mas pelo menos não o prejudique. Se você não é capaz de amar, se você não é capaz de perdoar, e a gente tem essa dificuldade, pelo menos que a gente de longe não fique torcendo para que ele se dê mal, para que ele quebre a cara. Né? Porque a gente ainda não gosta e a gente ainda faz torcida para dar tudo errado na vida da pessoa. Né? É a nossa condição ainda. Mas pelo menos que a gente ore, mesmo que a gente não consiga conviver, mas pelo menos que a gente ore, que a gente busque, né, um pouco, praticar um pouco dessa lei de amor. Não, lógico que não na sua, né, no seu máximo, mas pelo menos um pouquinho a gente já pode se esforçar e buscar, né,
Buscar e tendo oportunidade de auxiliar de alguma forma, mesmo que aquela pessoa não saiba, não perca essa oportunidade. Auxilie com uma prece, auxilie por intermédio de alguém, né? Já é um começo. É melhor isso do que nada, do que a gente ficar alimentando e cultivando ódio, cultivando essas energias que são prejudiciais a nós, porque a gente sabe que o que a gente emite com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, nós somos os primeiros a sermos prejudicados, né? Nem que seja por isso. Não vou fazer isso porque eu vou me dar mal. Nem que no começo seja por isso, para a gente se proteger da gente mesmo, mas já é um começo, né? Então não é ter amor com eles, porque realmente é complicado, né? E aí o Espírito continua falando aqui, agora é Fenelon. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Deus o quer e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma sob que se apresente. Dado que, além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. A gente não vê isso aqui? Nós estamos diante de um fato interessante, né? A gente está aqui, cadê? Onde que começou? Acho que foi na China, né? Está aqui, a China. Né? Começou lá, surgiu um novo vírus lá, né? E antes estava lá, restrito lá, a China agora já globalizou, né? Tudo hoje globaliza, as informações já se espalhou. E aí o que está acontecendo? Os cientistas, não só os chineses, mas os cientistas estão reunidos, buscando uma vacina, buscando uma solução, né? Os americanos, chineses, e está todo mundo aí, os brasileiros também se dedicando a pesquisar, né? E aí a gente vê uma interação, porque não adianta ficar restrito, não, é só a China, não. O mundo, né? O planeta é um só. Nós somos os habitantes, nós interagimos uns com os outros. Então, esse vírus se espalhou, então as pessoas têm que se reunir. Então, a gente vai vendo o quanto é necessário o esforço de cada um. Né? A gente ainda é muito, como diz a Valzali, bairrista, né? É a minha família, é o meu país. Nós não somos daqui, nós estamos aqui. Né? Então, nós somos todos iguais. Não importa se tem o olhinho puxado, se está aqui na África, tem a pele escura, se é negro, não importa. Somos todos espíritos. Enquanto nós ficarmos alimentando esse egoísmo de que tem que ser para mim primeiro e para o outro, eu não tenho nada a ver com o outro, a condição do planeta vai ser essa. Enquanto nós não vencermos esse egoísmo, esse orgulho, essa vaidade que ainda faz parte de nós, e olharmos o outro com amor, com empatia, nada vai mudar. Nada vai mudar. Não adianta a gente querer ficar viver num mundo de paz, viver num mundo de honestidade, se a gente não promove a paz, se a gente não é instrumento da honestidade, se a gente não é honesto nas nossas ações, porque a gente fica esperando que as mudanças venham de fora. Não, eu vou esperar o mundo ser melhor, que aí eu vou mudar. Não, comece a mudar. Seja você a diferença, seja você a mudança que você deseja ver. Porque é muito bom, né? A gente se acomoda muito, muitas vezes. A gente quer mudança, a gente quer melhores coisas, mas a gente não quer contribuir. Muitas vezes a gente não faz a nossa parte, né? E fica esperando que isso venha de fora. Mas isso vem de dentro, isso começa dentro de nós, né? Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática desse preceito. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes ao contrário. Todo o bem que vos esteja ao alcance fazer-lhes. Né? Isso é uma lei
infalível. Quantas vezes na nossa vida a gente não sabe o que fazer, a gente tem dificuldades, a gente não sabe como agir diante de uma situação, né? E eles nos ensinam essa regra. Se coloque no lugar daquela pessoa. Todos nós gostamos de ser acolhidos, de ser amados, de ser respeitados, de sermos tratados com educação, né? Mas nem sempre nós agimos assim com os nossos semelhantes. Muito pelo contrário, às vezes a gente exige ser tratado, né, com pompa e circunstância, se achando, né, pagando aí nosso ego, o nosso orgulho, e não trabalhamos a humildade de entendermos que nós somos todos iguais. A dor que atinge o meu irmão é a mesma dor que vai me atingir. O coronavírus que começou lá na China é o mesmo que está fazendo com que muitos irmãos desencarnem. Não é um vírus, não, é um vírus que todos nós estamos submetidos a ele. A dor, a morte, tudo isso nós estamos submetidos. Somos todos iguais, né? É a lei de igualdade, né? Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele a seu malgrado cede. É um imã que não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que dele existem em estado latente em vossos corações. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício. Virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João, o evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso das suas prédicas, limitava-se a repetir essas suavíssimas palavras. Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las, porém, a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis a terra em breve transformada num paraíso onde as almas dos justos virão repousar. Né? É o tempo todo esse capítulo aqui, eles nos exortando a essa prática, e eles sabem o quanto é difícil. Né? Eles não se enganam a nosso respeito. Na natureza, nada dá saltos. Tudo é um processo. Se nós hoje, cada um de nós, observarmos a nossa existência, vamos ver como a gente estava 10, 20, 30 anos atrás, quantas coisas nós já mudamos a nossa percepção, como nós já mudamos, como o amadurecimento nos é favorável. Eu sei que quanto mais a gente vai ficando mais velho, né, o corpo vai se desgastando, já não é mais aquela... Mas cada vez mais a gente aprende. A gente pode aproveitar desse benefício da maturidade, de olhar as coisas de uma outra forma. E nós ainda temos aqui essa maravilhosa oportunidade, esses recursos estão aqui ao nosso alcance para que a gente se dedique, para que a gente estude, para que a gente entenda tudo isso, né? Isso faça sentido, isso nos ajuda muito. Então vamos evoluindo, vamos sempre nos melhorando, vamos sempre, né, mudando o nosso ponto de vista. Quantas certezas às vezes a gente acha que tem? Eu tenho certeza disso, principalmente às vezes em relação a outras pessoas, e às vezes a gente está enganado. A gente julga muito o outro, fulano faz isso, fulano faz aquilo. A gente sabe muito da vida do outro, a gente tem solução muito para a vida do outro. E às vezes a gente é completamente cego para ver o que precisa ser mudado em nós. Nós não temos essa capacidade
de mudar o outro, a gente pode ajudar e auxiliar o outro no seu processo de amadurecimento espiritual. Só que não podemos fazer essa mudança pelo outro. Isso é um processo dele. Podemos estar ali, ao lado, auxiliando, amparando. Agora, o processo é de cada um de nós, né? Então, eu acho que é muito importante a gente estar fazendo essa escolha nas nossas vidas, de estudar a doutrina, de praticar essa lei de amor que é fundamental e que é importantíssima para nós. Ainda requer de nós muito esforço, muita dedicação. Isso ainda não é algo natural para nós, mas será um dia, né? Dependendo do que nós estamos fazendo hoje, com esse presente, com esse momento na nossa vida, né? Porque ou a gente fica muito tempo no passado, que a gente não vai poder mudar, ou a gente está lá na frente, ansioso, deprimido, querendo que as coisas aconteçam, mas tudo tem o seu tempo. E o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. As coisas vão acontecer quando elas tiverem que acontecer, né? Temos que aprender a desenvolver essa confiança em Deus, que nós não estamos desamparados, muito pelo contrário. Deus não nos deixaria num planeta de provas e expiações em apuros, se vira aí. Não é assim que funciona, né? Ele é a inteligência suprema, né? É o amor infinito. É a justiça infinita. Então, tudo tem um contexto. Basta que a gente se esforce para poder compreender, né? Boa noite a todos. E vamos seguindo aí na nossa vida, nos esforçando para praticar a lei de amor, que é difícil, mas vale muito a pena, né? Boa noite a todos. Passar para o Washington, dando sequência aos estudos sobre transmissão dos fluidos, o passe. Vamos lá. Boa noite a todos. Muita paz aqui estamos mais uma vez e agradecendo a Deus e aos Espíritos, né, pela intuição, pela força que dá a todos nós, encarnados e desencarnados, nesse processo nosso evolutivo, ao qual tanto caminhamos. O tema de hoje é um tema bastante interessante, porque todos nós que participamos das atividades de um centro espírita, em todos os eventos, em todas as reuniões, tem, né, a questão do passe, né, esse evento, essa ação do passe, a nossa participação no passe. E sempre é bom a gente retornar, porque como a nossa caminhada ela é longa, e cada passo que nós damos na nossa existência, a gente aprimora a nossa forma de perceber as coisas, de ver e de enxergar, toda vez é importante a gente voltar de novo a olhar, a estudar na doutrina espírita esse assunto, que é bastante interessante e que, à medida que nós vamos nos esforçando em entender, melhor fica a nossa capacidade de interação, de recepção e de doação dessa matéria tão importante que é o fluido. E nessa compreensão, na medida que nós vamos evoluindo nessa nossa existência, já que nós somos espíritos inteligentes, né, o princípio inteligente da criação, assim como no universo existem dois elementos principais, que é a matéria e o espírito, e acima deste, Deus, né? Então no universo existe essa trindade, Deus, espírito e matéria. Mas sempre recorremos na questão saúde e enfermidade. Desde o princípio da nossa evolução, nesse processo dessa individualidade inteligente, nos deparamos sempre com a questão da saúde, da enfermidade. E nós observamos, e temos hoje a capacidade de observar melhor, um pouco mais apurada daqueles nossos irmãos lá atrás, ou de nós próprios lá atrás, em séculos, milênios atrás, temos a oportunidade de observar o universo, e ver nesse universo de um equilíbrio, de uma perfeição, de uma harmonia sem par, tanto no microcosmo como no macrocosmo. A nossa ciência, à medida que ela vai desenvolvendo, a partir da capacidade da inteligência humana, nós vamos observando no microcosmo e no macro cada coisa fantástica, uma harmonia, uma perfeição, aonde que pelo nosso foco ainda distorcido, vimos que é uma destruição, é uma fatalidade. Mais à frente, conseguimos, através da nossa inteligência, observar que aquela destruição não é uma destruição em si, por si e para nada. Aquilo é um processo, é uma transformação da matéria em que vai ocorrer outros fenômenos ao qual haverá vida, haverá desenvolvimento. Assim como vemos com um sol, depois de tanto tempo, ele vai se tornar uma anã branca e vai acontecer o quê? Vai haver uma implosão
E essas partículas, essas pedras, irão transformar outros planetas, outros orbes aí no universo. Então, observamos como a destruição hoje, pela nossa ciência, nós encaramos com uma outra visão. É uma destruição dentro de um processo de recriação, de transformação desse universo. Assim também acontece com o microcosmo. Aquele microcosmo que está ali na célula, está no átomo, está nos quarks. Ali, e cada vez mais que nós vamos desenvolvendo, mais partículas vamos entendendo. Até umas 3 décadas atrás, nosso entendimento era o átomo, o elétron, né? Que eram as menores partículas, mas já tem menores partículas dentro desse átomo, desse elétron. Então vemos como esse micro ele vai avançando e vemos a perfeição, a combinação maravilhosa, harmoniosa que tem, e à medida que nos debruçamos diante disso, vemos a harmonia no universo. Mas diante disso tudo, estamos nós aqui, seres inteligentes da criação, criados simples e ignorantes. E nesse processo, nessa caminhada, nós vamos interagindo com isso tudo, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com o nosso aperfeiçoamento moral, intelectual, e tudo isso vai gerando esse processo. E saúde, o que é saúde? É a perfeita harmonia entre o microcosmo e o macrocosmo. E como se dá isso? A partir da nossa interação, do nosso movimento, em que? Em nos aperfeiçoar a nível intelectual e a nível moral. Nesse processo harmônico, porque todo o universo é gerado pelo amor. Se o universo é gerado pelo amor de Deus, sobre todas as coisas, automaticamente compreendemos e entendemos cada vez mais, à medida que nós vamos aguçando a nossa inteligência e nossa capacidade de perceber que existe algo a mais além da matéria, além da extensão da matéria, além do seu peso específico, que existe algo mais. Existe algo além que a nossa percepção enquanto espírito encarnado e ainda pelo nível que nós temos de compreensão no plano espiritual desencarnado, não compreendemos o quanto é essa capacidade de entender e compreender esse algo a mais que existe no universo. Mas nós estamos compreendendo isso cada vez mais. E Jesus, o advento de Jesus já foi um top para a gente, já foi uma alavanca, já foi uma potência que aqui veio para nos auxiliar nessa compreensão, nessa visão de Deus. E mostrar alguns aspectos imprescindíveis para toda a humanidade, para que ela possa evoluir com segurança, com firmeza, com entendimento e compreendendo que cada um de nós devamos dar a nossa cota de participação nesse projeto, que é através do quê? Do nosso livre-arbítrio, ao qual vai desencadear o quê? O nosso merecimento, a nossa conquista, a nossa têmpera naquilo que nós imprescindivelmente precisamos fazer. Nessa transformação que nós estamos fazendo a cada momento, a cada dia, a cada passar de ano, a cada existência. É lapidando esse homem que nós somos, que a princípio é um homem velho, mas que amanhã será um homem novo. E posteriormente um homem novo, cada vez mais atualizado, cada vez mais consciente de todas as coisas. Como nós sempre falamos, nós não somos um ventilador ou um computador que já é desenvolvido pronto e acabado. E que com o tempo, o que acontece com ele? Ele vai se desgastando. A sua bateria, a sua memória, a sua carcaça, tudo isso vai se desgastando. Nós só temos uma coisa que vai se desgastando, ao qual nós utilizamos em cada existência, que é esse corpo físico, ao qual nós temos aqui como recurso, como ferramenta para o nosso aprimoramento. Mas o espírito não. Esse a traça não corrói, a ferrugem e outras coisas não vai desgastando. A partir do momento que nós nos colocamos a desenvolver e aprimorar as nossas forças. E sempre mais nos vamos atualizando, nos renovando cada vez mais. E Jesus, quando aqui teve, ele fez vários prodígios, vários fenômenos, que até então, naquela época, pela nossa falta de compreensão, entendíamos como milagre. As curas, os tratamentos que Jesus exerceu no seu pouco tempo que aqui esteve conosco. Então, Jesus trouxe vários ensinamentos. A sua presença foi importante para todos nós e ainda o é importante para todos nós. Não pela sua presença aqui, mas pelos seus ensinamentos, pelas suas mensagens e principalmente pelo seu exemplo. O exemplo de Jesus em todas as fases, em todas as situações da vida cotidiana, da vida corriqueira, a qual todos nós temos a nossa vida corriqueira.
E Jesus, nesse processo, nos prodígios que ele fez, nos fenômenos, o que ele sempre falava? Quando aquela mulher, no meio daquela multidão, ele ali interagindo com a multidão, uma mulher se aproxima e ele toca a veste, e ele percebe: alguém me tocou diferente. E aquela mulher que vinha passando por determinada situação, ela se curou. E outras tantas curas que Jesus exerceu. E qual que ele fazia, que Jesus fazia? Os fatores importantes: a fé, a virtude. Quando ele disse: mulher, a tua fé lhe curou. A tua virtude, a tua convicção. E, além disso, o merecimento e a necessidade. Quando nós observamos essa questão, esses fatores imprescindíveis que Jesus nos trouxe para nós observamos o quanto é importante a nossa participação nesse processo de tratamento, dessa terapêutica espiritual que nós fazemos, nesse processo de desenvolver a nossa capacidade de inteligência e aprimoramento moral e, ao mesmo tempo, cuidar, aliviar, consolar, restaurar o nosso equilíbrio, tanto no aspecto físico, perispiritual e espiritual. E nesse processo nós entendemos hoje o que Jesus estava falando, a profundidade que ele estava levando àquele entendimento, que a fé, a virtude e o merecimento, a necessidade. E quando nós paramos aqui no merecimento e necessidade, nós observamos: merecimento? Como assim merecimento? Porque cada um de nós, cada indivíduo, naquele momento ao qual foi curado, foi tratado, ele teve que fazer por onde? Ter a oportunidade de ser tratado por Jesus. Porque Jesus aqui esteve, ele não curou, não tratou de todas as pessoas com as quais ele teve contato no seu raio de ação. Não foram tantas pessoas, porque nós observamos que milhares de pessoas se reuniam no monte para ouvir o Sermão do Monte em várias oportunidades, e cada um com as suas situações, seja ela no aspecto físico, emocional, psicológico, corporal, e nem todas elas eram curadas. Algumas, poucas, porque dependia do merecimento. E além do merecimento, da necessidade, que muitas das vezes merecemos o tratamento, mas às vezes ainda não chegou o ponto da necessidade, daquela dor, aquilo. Por quê? Porque ainda nesse processo de sofrimento, de dor, está servindo para desvencilhar, está servindo para aclarar a mente, a perspectiva dessa alma, desse espírito ao qual está sofrendo, ou seja, passando por essa situação, ao qual ele está trazendo grandes benefícios nesse momento de dor, que pode estar ocorrendo ali um avanço na perspectiva de evolução desse espírito ao qual ali está sendo cometido de alguma situação. E ao qual nós que estamos encarnados não sabemos, mas que muitas das vezes pode ter sido solicitado, pedido por aquele espírito para que passasse por aquela situação para ele trabalhar a sua abnegação, sua perseverança, sua resistência e burilar algumas situações, acometimentos, equívocos, erros que até então ele vinha acometendo num passado recente ou numa encarnação esta própria agora. Que todo momento, em toda circunstância, é momento de obrar, de fazer, de realizar. E nessa perspectiva que nós falamos, pedindo a intuição dos bons espíritos para que nos acudam, para que nos intuem a ter uma boa perspectiva nas ações do nosso dia a dia, da nossa vida, que saibamos ter o discernimento das nossas decisões, da nossa pronúncia, dos nossos pensamentos, das nossas ações. E a doutrina dos Espíritos vem trazer luz a esse fenômeno, ao qual Jesus ali exercia. Vem trazer luz, vem trazer o quê? Uma fé racionalizada. Mas uma fé racionalizada que prescinde, sim, do amor, da caridade, da fraternidade, do sentimento ali presente. Mas ela tem que ser racionalizada para entendermos como funciona esse mecanismo, para que possamos cada vez mais fazer parte, dar a nossa cota de contribuição nesse processo tão interativo, tão grande, tão maior, na medida que nós vamos percebendo e a nossa convicção fique cada vez mais ativa. Porque aí nós estaremos utilizando capacidades imprescindíveis com as quais nós temos e que pouco usamos em benefício maior, em benefício proveitoso, harmonioso, nesse processo da harmonia para gerar a saúde a qual tanto desejamos constantemente. E nesse processo, diz Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará.
Isso é a afirmativa de Jesus lá atrás. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Que verdade é essa? Essa verdade que vem através da filosofia, da ciência, para entendermos esses aspectos que até então pode ter ficado no lado ali da religião, da ligação com Deus, do aspecto religioso, mas que é imprescindível esse aspecto científico, filosófico, para entendermos a profundidade dessas ações, desses fenômenos e da capacidade. Nós, enquanto espíritos, estejamos nós encarnados ou desencarnados, o que podemos fazer, a potência criadora que nós somos para transformar. Porque toda a matéria que existe no universo, que é trabalhada, porque tudo que existe no universo de matéria, ela vem aqui do fluido cósmico universal. E esse fluido cósmico universal, ele é desenvolvido num leque variante de vários aspectos da matéria. Essa matéria é trabalhada, a parede, o plástico, o tecido, tudo. A vegetação, os seres orgânicos e inorgânicos, tudo, os astros, tudo decanta, sai do fluido cósmico universal. Assim também são os fluidos, fazendo parte do fluido universal. Assim como a doutrina espírita nos traz ao entendimento e à compreensão da propriedade da existência do perispírito. Que até então conhecíamos a alma e o corpo físico. Mas a alma, que é um ser imaterial, como ele pode atuar nesse corpo físico, material? Apesar de ser orgânico, precisava e é utilizado o perispírito, que é esse fluido semi-espiritual ao qual faz essa ligação. Para que possamos nós, espíritos em desenvolvimento, nesse universo aí de Deus, atuar sobre a matéria, atuar sobre todos os fluidos, elaborar, transformar. Porque a matéria, ela vai se transformando, assim como o fluido. O fluido, ele é neutro. Ele é neutro. Mas é através do pensamento e da vontade que nós damos a qualidade a ele, nós qualificamos ele e direcionamos ele para as várias situações. Enquanto estamos pensando em várias situações agora sentado aqui, nesse processo, nessas combinações de informações que a doutrina espírita nos traz para o entendimento e que se encontra na Gênesis, lá no capítulo 14, falando sobre o fluido cósmico universal, que é interessante que todos que tenham a Gênesis dão uma observada de vez em quando nesse tema que é tão rico de informações e detalhes. Quando estamos pensando, nós estamos irradiando fluidos. É como se fosse no gibi um balãozinho que fica aparecendo nas legendas. No gibi aparecem as legendas. Enquanto nós estamos pensando em alguma fato, em alguma situação, nós estamos irradiando fluidos. Nós estamos manipulando. Ele é neutro. Mas nós, espíritos, pela nossa capacidade, nós vamos manipulando. E como nós manipulamos ele, nós damos qualidade a ele através do amor, da ternura, ou com ódio, com a raiva, com a inveja. Tudo isso manipula, transforma o fluido em alguma coisa. E pela nossa vontade, que é uma alavanca, nós direcionamos a alguma coisa, a alguém, a algum fato. Ou, na primeira instância, onde tudo acontece, em nós mesmos. Porque nós somos geradores. Então, primeiro, a provar desses tipos de pensamentos, dessas qualidades a qual nós estamos dando ao fluido, que é neutro, e essas qualidades, nós somos os primeiros a provar. Se estamos pensando bem, com amor, com fraternidade, hoje é um dia muito lindo, hoje é aniversário daquela pessoa, hoje é uma festa, não sei o quê, a gente está hilariante, então a gente está bem, qualquer coisa que acontece, alguém pisa no pé, não, tranquilo, não, você mesmo já está calejado, já acostumou a ser pisado, ele não dá mais não. A gente está legal, mas a gente está apurrinhado, chateado, qualquer coisinha, um mosquitinho que vem, a gente já briga com o mundo. Porque você vê, tanta gente precisa escolher, porque você veio lá comigo. Então, nós estamos criando, elaborando várias coisas aí. E nós somos os primeiros a provar esse tipo de situação. Então, nesse processo, nós observamos o quê? A nossa parte, que nos compete. Mas o nosso tema é falar, e nós estamos falando sobre o passe. Mas para falar sobre o passe, é imprescindível que nós entendamos o aspecto do fluido cósmico universal. Porque todo o universo está imerso no fluido cósmico universal. No mundo espiritual, tem os fluidos. Tem os fluidos espirituais, ao qual é a atmosfera desse mundo espiritual, ao qual ali existe todo um fluxo. Porque o fluido espiritual, o fluido, nada mais é do que o fio condutor. Aonde ali, aqui como nós temos a energia elétrica, ao apertar o interruptor, esse fio vai passar o quê? Os elétrons,
que vai chegar até a ponta ao dispositivo que irá iluminar, acender. Assim também é o fluido. Através do nosso pensamento, nós pensamos e ele trafega pelo esse fluido, dando qualidades, propriedades e vai interagindo. É a atmosfera do mundo espiritual. E no mundo espiritual, onde tem os espíritos bons, os espíritos há de uma certa envergadura de entendimento e compreensão dessa dinâmica da vida, a sua capacidade de elaboração, de manipulação e de qualificação desses fluidos é enorme. É bem maior. E a sua capacidade de ajudar, de consolar, de trazer o entendimento e a compreensão a todos nós, ela é muito grande. Ela é bem maior, ela é bem mais potente pela sua capacidade de conhecimento. Mas vamos entender um pouquinho o conceito básico de passe. Denomina-se passe a uma prática espírita de transmissão dos fluidos, que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento. É o magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se o preferirem, humano-espiritual, combinado com o fluido humano. O fluido espiritual lhe imprime qualidades de que ele carece. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é a miúde espontâneo, porém, as mais das vezes provocado por um apelo do magnetizador. Isso aí está na Gênesis, lá em uma parte que fala sobre a Gênesis, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo. Então, observamos aqui, numa reunião doutrinária, num centro espírita, normalmente o passe, ele é o passe que nós denominamos de misto. Ele tem a colaboração, o desenvolvimento do plano espiritual, ao qual o médium passista atua como intermediário para trabalhar esse processo e dar uma parte, uma cota de si, mas sendo que são os espíritos que fazem todo o processo para quê? Para chegar a cada um de nós naquilo que nós carecemos. Porque eles compreendem, sabem e têm a capacidade de entender cada um de nós naquilo que nos falta, daquilo que nós estamos pensando, daquilo que nós estamos necessitando e carecendo no momento. Então é ele que direciona, ele que dá a maior qualificação para que venha a terapêutica do passe, o remédio, o tratamento necessário. Então, nós utilizamos disso. E isso independe de ser um passe individualizado, individual, ou coletivo. Porque na dinâmica espiritual, não importa se é um indivíduo à frente, presente ali, ou no coletivo, porque é ele que faz a distribuição. De acordo com o merecimento, com a necessidade, com o desenvolvimento do trabalho. E essa compreensão é necessária, imprescindível nós termos para que possamos estar receptivos neste momento a essa interação fluídica, para que possamos dar a nossa contribuição em estar receptivos a esse tratamento, a essa terapêutica. E essa terapêutica pode ser ao indivíduo, à pessoa que está presente naquele momento, naquele ambiente onde que está se adotando, aplicando o passe fluídico, ou também aqueles que estão distantes, que se encontram em casa, que não puderam vir, mas que aquele parente, aquele conhecido, aquele amigo, que aqui está, e que está pensando naquela pessoa que não veio, ele faz o intercâmbio, ele faz o paralelo, e ajuda a direcionar, e pela sua vontade, contribui, para que chegue àquela pessoa, aquele ser que se encontra em casa, acamado, no hospital, ou distante, a receber o passe. Porque na dinâmica espiritual não existe distância, em qual temos aqui na nossa dinâmica material. Não existe distância. Tudo está conectado. E cada vez mais conectado, e com mais potência, com mais entendimento e compreensão, na medida que nossa convicção, a nossa fé, está pronta a entender esse mecanismo, a confiar nesse mecanismo, porque existe uma razão de ser, existe uma lógica, existe um entendimento. Porque hoje, se nós temos um telefone celular, que não tem nenhum fio agarrado nele, nós falamos com alguém que está do outro lado do mundo, com um pequeno delay, mas fala simultaneamente, e a ver que podemos até ver. Ora, no mundo espiritual seria diferente? Seria ultrapassado? A nossa inteligência tem que fazer pensar e refletir sobre esses pontos imprescindíveis. Porque desde que o mundo é mundo, desde que o princípio espiritual individualizado surgiu há milhares de anos atrás, já existia essa possibilidade, essa capacidade.
Não é uma invenção da doutrina espírita, mas ela traz uma compreensão, ela traz luz a esse entendimento. E continuando aqui, nas obras da codificação, Kardec não utilizou o termo passe. Existem apenas 2 referências nas quais ele chama de passe magnético. O Livro dos Médiuns, capítulo 14, item 176, questão 5ª. Há pessoas que verdadeiramente possuem o dom de curar pelo simples contato. Sem o emprego dos passes magnéticos? Aí responde, certamente, não tem disso múltiplos exemplos? Ele indaga. Outro aqui, Revista Espírita, de janeiro de 1864, Médiuns Curadores. Também é por isto que o magnetismo empregado pelos médiuns curadores é tão potente e produz essas curas classificadas de miraculosas, e que são devidas simplesmente à natureza do fluido derramado sobre o médium. Enquanto o magnetizador ordinário se esgota, quando ele fala que magnetizador ordinário, é quando é o próprio médium, a própria pessoa que está ali a aplicar o passe, é dele que está indo esse fluido magnético, só dele. Ele se esgota. Muitas vezes inutilmente, em dar passe. O médium curador infiltra um fluido regenerador pela simples imposição das mãos, graças ao concurso dos espíritos bons. Mas este concurso só é concedido à fé sincera e à pureza de intenção. A fé sincera e a pureza de intenção é a participação nossa e daquele que está servindo de intermediário nesse processo dinâmico, dessas 3 partes interagindo. Então, observamos que sempre a fé sincera, né, a intenção, ela está sempre permeando a nossa vida, né, as nossas ações, em todas as coisas. E continuando aqui, para não sermos alcançados pela hora, médium aplicador de passe. A nomenclatura adotada por Kardec é magnetizador e ou médium curador, sendo a faculdade denominada de uma forma geral de mediunidade curadora. Faz-se ainda uma diferenciação entre magnetizador e médium curador, como poderemos ver nos seguintes textos. Médiuns curadores, os que têm o poder de curar ou de aliviar o doente, pela só imposição das mãos ou pela prece. Essa faculdade não é essencialmente mediúnica. Possuem-na todos os verdadeiros crentes, sejam médiuns ou não. As mais das vezes é apenas uma exaltação do poder magnético, fortalecido, se necessário, pelo concurso dos bons espíritos. Isso aí está no Livro dos Médiuns, no capítulo 14. Aí observamos que, necessariamente, não é imprescindível que a pessoa seja um médium atuando de uma mediunidade ostensiva, né? Participe de uma atividade mediúnica. Mas médios todos nós somos, em vários graus e escalas. Quem não conhece uma pessoa caridosa, uma pessoa amiga, que não participa de nenhum evento mediúnico, nenhum evento espiritual, nada disso, está na casa dela. Mas vai lá, você chegando lá, conversa com essa pessoa, pelo olhar, pela palavra dessa pessoa, você se sente bem, você se trata. Quantas pessoas faziam tratamento que não tinha médico naquela época no interior aí? E vai lá na dona fulana, vai lá no seu fulano lá, conversa com ele lá, vê o que você está sentindo aí. Chegava lá e a pessoa tinha essa capacidade. Não tinha isso? Nós não temos isso? Continuando, quem diz médium, diz intermediário. Há uma diferença entre o magnetizador, propriamente dito, e um médium curador. O primeiro, o magnetizador, magnetiza com seu fluido pessoal. E o segundo, com o fluido dos espíritos, ao qual serve de condutor. O magnetismo produzido pelo fluido do homem é o magnetismo humano. O que provém do fluido dos espíritos é o magnetismo espiritual. Então observamos aí a diferenciação, né? Tanto de um quanto de outro. E nós observamos nisso aí que o magnetismo humano, ele tem uma capacidade limitada, ele se esgota, porque ele vem advindo o quê? Do princípio vital, do fluido vital do indivíduo. E ele se esgota com o tempo. Não se refaz com toda harmonia. Mas o fluido espiritual não, é maior, é um manancial maior. A terapia pelo passe. O passe deve ser considerado como uma prática terapêutica complementar. Aqui quer dizer complementar o quê? Se tem um problema de saúde, seja física, procure um médico, procure a ciência. Essa ciência que nós, seres humanos, desenvolvemos pela nossa inteligência. Procure ajuda, procure apoio, trate. É um problema do corpo, trate. É um problema
psicológico, trate, procure um médico de acordo com a área. Trate, procure tratar. E complementando com isso, com essa terapêutica, receba o passe, busque a prece, busque a oração, busque os bons pensamentos, como sempre buscando. Porque é uma terapêutica complementar. Lembramos que Kardec nos ensina que a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. Então vemos aqui que é necessário ter o respeito, o entendimento, a responsabilidade, o compromisso com o bem, sem segundas intenções, sem interesses monetários, sem troca, sem barganha. É aquilo que Jesus falava, dá sem pedir em troca. É fazer o bem pelo bem, nessa compreensão. Fundamentamos essa recomendação no seguinte texto de Kardec. Se Deus não houvesse querido que os sofrimentos corporais se dissipassem ou abrandassem em certos casos, não houvera posto ao nosso alcance meios de curar. A esse respeito, a sua solicitude, em conformidade com o instinto de conservação, indica que é dever nosso procurar esses meios e aplicá-los. A par da medicação ordinária, elaborado pela ciência, o magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica, e o espiritismo nos revela outra força poderosa na mediunidade curadora e a influência da prece. Para finalizarmos aqui, e posteriormente iremos continuar com esse assunto, que ele é bastante interessante e bastante amplo, e que nosso entendimento de querer entender e compreender isso é imprescindível para o nosso aprimoramento, nós iremos continuar esse estudo, aprimorar esse estudo, porque tem muitos temas aqui para nós podermos observar, assim como por que aplicar o passe, né? Por que a aplicação do passe, classificação do passe, né? Esses 3 tipos de passe, situações que tem, né? O passe do médium, o passe espiritual e esse passe misto, ao que utilizamos nas reuniões doutrinárias, nas casas espíritas. E outros assuntos, como a técnica do passe. Tem técnica para o passe? Existe? Temos que ver. E a questão do passe à distância, funciona? É possível? Todas essas questões, indagações, iremos estudar posteriormente para poder adentrarmos nesse assunto interessantíssimo, que é o passe, com o qual nós interagimos e participamos em todas as reuniões e em todos os momentos e atividades da nossa vida. Porque não é só dentro, na casa espírita, que acontece esse processo, essa troca fluídica entre um e outro. Uma boa noite a todos, que possamos continuar sempre estudando e aprofundando, principalmente, para que não fiquemos na superfície, mas aprofundamos, para poder a gente cada vez mais melhorar a nossa capacidade de ver e de enxergar aquilo que não está visível aos nossos olhos físicos, mas nós sentimos em nosso coração, em nosso sentimento, em nossas emoções, que nos faz, muitas das vezes, a falta de entender por que está acontecendo isso comigo, o que eu posso fazer para mudar. Boa noite a todos e uma boa semana.